Bom dia, Quintela aqui com vocês, chegando para mais um resenha de qualquer lugar. Hoje de manhã cedo, com uma ressaca boa, né? Uma ressaca da vitória. E que vitória, hein, galera? Que vitória do Fluminense. Uma vitória para finalmente nos dar uma paz no fim de semana. Essa que é a realidade, né? E a gente tem uns pontos para falar sobre a vitória de hoje. São 7h30 da manhã, tô aqui em São Gonçalo, a caminho aqui da padaria, na verdade do mercado, né? Vou dar um pulo no mercado para comprar um pão, tomar um café. Tenho um trabalho aqui a fazer, cuidando aqui do nosso estúdio, né? Em breve trarei imagens do estúdio para vocês poderem ver aqui. Por enquanto tá em obra, tá bem sujo, mas já vai estar 100%, né? Com um cenário legal para vocês poderem ter uma qualidade de retorno do nosso trabalho cada vez melhor para vocês. E assim, falando sobre ontem, né, cara? Poxa, é tão bom poder falar do Fluminense após uma atuação tão legal, né? Como a atuação contra o Atlético Mineiro. O Fluminense foi imponente, se impôs, né, ao seu adversário, jogou muito bem. Praticamente todos os setores do clube, do time funcionou, né? Você teve uma marcação sem a bola beirando a perfeição, né? Time espelhado, né? Com a linha muito aproximada, não permitia que o adversário infiltrasse, né? Assim, foi uma partida perfeita, né? Tipo, isso é uma parada muito difícil de acontecer, porque geralmente quando você joga um clássico assim, um jogo como esse, você sempre tem sim, falhas, né? Falhas estruturais. Você não vai conseguir fazer uma partida 100% perfeita. E o Fluminense fez uma partida 100% perfeita. Assim, claro que o adversário não estava num bom dia também. Mas eu gosto muito de valorizar o nosso trabalho também. Porque quantas vezes a gente enfrentou adversários que não estavam também bem, e a gente também foi muito mal, não conseguiu aproveitar a vulnerabilidade dos adversários nossos e fazer boas partidas, né? Então ontem o Fluminense fez uma partida assim perfeita, cara, sabe? E uma coisa que eu venho falando, né? Eu falei no último Três Tenores, eu e o Laranja. Pra quem não conhece, eu faço uma live toda sexta-feira, às 5h30 da tarde, aqui no canal, também no canal do Laranja. É simultâneo, é aqui no Resenha, no canal do Laranja, e também no Vamos Tricolores, que é o canal do Sérgio Moretti. A gente faz uma live chamada Os Três Tenores. E a gente falou sobre a oportunidade do John Kennedy começar uma partida, né? Ter mais tempo junto com o Lúcio. A gente gostaria de ver o John Kennedy tendo tempo junto com o Lúcio, jogando junto com o Lúcio. E, cara, a gente chegou a falar que, olha, o John Kennedy, com a mobilidade que tem, com a capacidade que ele tem de criar espaços, né? De atacar os espaços que o adversário deixa, essa movimentação que faz o bloco do adversário ter que ir de um lado para o outro. Cara, o Lúcio vai encontrar passes com mais facilidade se tiver um atacante como o John Kennedy em campo. E eu lembro que algumas pessoas falaram assim: pô, Quintela, você acredita muito no John Kennedy, mas o John Kennedy nunca foi aquele cara. Pô, claro que o John Kennedy é um cara. Assim, a gente pode dizer aqui, porque muita gente falava assim: ele só jogou os 6 meses finais lá da Libertadores, não sei o quê. Gente, o problema do John Kennedy nunca foi campo. O problema do John Kennedy sempre foi fora do campo. Dentro do campo, quem acompanhou a carreira do John Kennedy, quem acompanhou o John Kennedy na base, sabia que o John Kennedy ia vingar no profissional. O John Kennedy é um dos poucos casos assim que tu olha na base e tu sabe que o cara vai dar certo no profissional. Assim, sabe no sentido de que ninguém tem certeza de nada, né? Mas que tu diz assim, é um cara de personalidade, sabe? Além de ser bom jogador, ele tem personalidade. Tem jogador que é muito bom, mas não tem personalidade. Tem um mental fraco. Esse tipo de jogador que é assim, que tem mental fraco, ele não vai dar certo no profissional. Porque no profissional, com a pressão, você tem que ter um mental forte. Não basta só você jogar bola. Não basta você ser um bom goleiro, um bom jogador. Você tem que ter um mental forte. Isso é um fato, tá? Eu já falei sobre um caso aqui de um goleiro que eu joguei com ele no Madureira. E ele era um goleiro mais alto que eu tenho 1,81 m, ele tinha 1,93 m, 92 m.
Então eu era reserva dele principalmente por causa disso. E ele era melhor que eu tecnicamente, só que ele tinha um mental merda. Quando ele tinha que jogar grandes jogos, ele falhava, ele tremia. Até que um dia ele teve um surto de pânico. Ele largou o jogo no intervalo e foi embora pra casa e nunca mais voltou. Então, tipo assim, tem pessoas que são assim, que têm essa dificuldade, que têm um mental ruim. Então essas pessoas que têm um mental ruim, elas não vão vingar no profissional. O John Kennedy não, cara. O John Kennedy é um cara de uma personalidade absurda. Absurda. Então, eu não tenho a menor dúvida, não tinha a menor dúvida. O John Kennedy vingaria. Ele vingaria no profissional, eu não tinha a menor dúvida disso. Galera, a gente tá passando aqui na BR-101. E aí o barulho é um pouco maior aqui. A gente vai subir a passarela aqui, ó. A gente vai subir essa passarela aqui que eu vou naquele mercado lá, ó. Vou naquele mercado lá. Mas, continuando aqui. Então o John Kennedy, a gente sabia que o John Kennedy poderia ir longe. A gente sabia do potencial do John Kennedy. Agora, ele precisava jogar. E o Renato claramente boicotou o John Kennedy. Ele claramente boicotou o John Kennedy. Está muito claro isso. Por que ele fez isso, eu não sei. Mas ele boicotou o John Kennedy. E o mais bizarro é que o Renato era um cara visto como um cara que recuperava jogador, que tinha uma boa gestão de grupo. Era assim que o Renato era visto. E o Renato termina esse trabalho dele no Fluminense sendo visto como um cara que não recuperou ninguém. Pelo contrário, colocava culpa no jogador quando o time perdia, né? Nunca ele tinha culpa de nada. A culpa era sempre do jogador, era do calendário do futebol brasileiro, que era uma merda. Mas ele mesmo não tinha culpa de nada. Aquele Renato que a gente conheceu, que era o Renato que recuperava jogador, que era um cara engraçado, que todo mundo gostava dele, que os jogadores tinham prazer de estar com ele, esse Renato acabou. O Zubel Dias chegou e trouxe ao Fluminense a alegria de volta. Trouxe ao Fluminense, aos jogadores do Fluminense, a capacidade de confiar no trabalho. Trouxe aos jogadores do Fluminense a repetição. Trouxe aos jogadores do Fluminense o trabalho que eles estavam cobrando. A informação que estava sendo veiculada por alguns jornalistas, influenciadores, era que os jogadores estavam insatisfeitos com os métodos de trabalho do Renato Gaúcho. A falta de trabalho, na verdade. Por exemplo, acabou esse negócio dos volantes serem substituídos todo jogo, serem poupados no outro jogo. Acabou isso. Por que acabou isso? O Renato praticamente todo jogo substituiu o Martinelli e o Hércules. Às vezes os dois juntos para entrar com dois volantes de reserva. Porque o jogador está cansado, não vai aguentar a pressão da partida. O Renato estava claramente desmotivado, claramente desinteressado pelo Fluminense. E o problema disso é que isso nos custou uma classificação na Sul-Americana. É isso que deixa a torcida mais chateada. O que deixa a torcida do Fluminense mais chateada é que isso nos custou uma eliminação na Sul-Americana. Simplesmente isso. Entende? Se o Renato tivesse saído antes, eu tenho certeza absoluta que a gente não estava eliminado. Se o Renato tivesse saído antes, eu tenho certeza que a gente estava classificado para as semifinais. E isso talvez seja uma das paradas que mais chateiam a torcida do Fluminense, cara. Entende? Era pra hoje a gente estar na semifinal e a gente está eliminado da Sul-Americana. Por conta do técnico Renato Gaúcho. E aí? Com quem fica esse ônus? Fica com o torcedor. É o torcedor que sofre. O Renato sai com a imagem muito arranhada, galera. Muito arranhada. Uma cicatriz muito grande com esse resultado, com essa eliminação da Sul-Americana. E a gente vendo agora que tudo que ele estava falando não procede, né? John Kennedy jogando pra caralho, tá bem, fazendo a diferença, né? O Lavega entrou naquele jogo, jogou bem. Time com uma vibe muito melhor. Enfim, então a gente está vendo que na verdade tudo aquilo que o Renato pregou era mentira, né? O Martinelli jogou ontem o jogo todo. O Hércules jogou o jogo todo, foi substituído faltando 4 minutos só.
Então, assim, tudo aquilo era uma história, uma mentira. Os próprios jogadores não concordavam com aquilo. Né? O Martinelli mesmo, ele tirou o Martinelli no jogo lá, naquele jogo antes dele sair, dizendo que o Martinelli, achei que ele estava cansado. Depois ele falou que não estava. Enfim, mas a bola agora tem que ser pra frente. Mas a gente vê uma mudança muito grande, né, cara? Muito grande, impressionante a mudança do time. E a gente vê isso, né, cara? Então, assim, galera, com o Zubeldia, a gente sente uma melhora também no ânimo, sabe? Na vibe. A gente tem um time mais feliz, sabe? Menos pesado. Porque o treinador, ele passa para os seus jogadores a vibe dele. Se a vibe dele é ruim, ele passa a vibe ruim para o time também, né? O líder, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de passar a vibe boa e a vibe ruim, né? Tudo depende de como ele está transpirando naquele momento. Se ele está transpirando negatividade, ele passa a negatividade também para o time. E o Renato estava passando isso para o time dele. A gente vê um time mais leve, a gente vê um time querendo mais, sabe? O Zubeldia está no início de um trabalho, né? E falando assim da parte tática também, a gente sente um Fluminense bem melhor, né? Antigamente o Fluminense era um time que dependia muito das jogadas individuais, né? Do Serna, do próprio Lúcio, do Martinelli, de uma jogada individual do Samuel Xavier. Era um time muito dependente da jogada individual, né? E agora não, agora a gente vê um time compactado, coletivamente, muito solidário, com arranjos ofensivos, mesmo com tão pouco tempo de trabalho. Um time que quando perde a bola, ele já se compacta, e se não dá para dar pressão, ele se compacta para poder fazer o ataque em bloco médio. Você consegue ver o Fluminense fazer isso. Ontem eu vi o Fluminense marcando de duas formas, isso me chamou muita atenção, né? Quando o jogo iniciava no campo do adversário, o jogo começava lá na pequena área, com a saída com o goleiro, o Fluminense subia uma marcação no 4-1-4-1, né? O John Kennedy dava o primeiro bote na pequena área, e aí depois o time dos caras era cercado na frente da grande área com uma outra linha de 4, que aí quem subia era o Canóbio, o Martinelli, né? O Lúcio e o Serna. E aí eles faziam uma pressão com a linha de 4, praticamente ali cercando a grande área, né? Cercando a grande área. E a segunda linha defensiva, ela ficava com o Hércules sobrando atrás dessa linha de 4, e a outra linha, a linha de 4 com os laterais e os zagueiros próximas do Hércules. Então, o Atlético Mineiro, ele ficava muito abafado. Aí ele só tinha a opção da bola longa, a bola longa para os atacantes. E na bola longa para os atacantes, geralmente eles tinham 3 atacantes brigando com 4 zagueiros. E aí a gente sempre tinha superioridade numérica. Em todos os terços do campo, a gente tinha a superioridade numérica. Isso foi muito interessante, sabe? E eu percebo isso. Melhorou o jogo por associação, coisa que o Fluminense não tinha mais, o jogo associado, sabe? Então a gente agora tem um jogo associado voltando também. Então o Fluminense hoje ele é muito mais um time de futebol do que era com o Renato, e mesmo tão pouco tempo de trabalho, né? E claramente assim o Zubeldia, diferente do Renato, ele tem preocupações defensivas como o Renato tinha, mas ele também tem muita preocupação ofensiva, sabe? Ele se preocupa muito em os jogadores de meio de campo criarem as possibilidades de gols. E eu acho que naturalmente ele vai perceber, né, se ele colocar o interesse coletivo do time à frente do interesse da gestão de grupo, que isso também ainda não sei como é que ele age desse jeito, ele é muito amigo do Cano, mas se ele perceber com tempo, se ele der tempo, né, ele vai perceber que não dá para o John Kennedy ser reserva nesse time. Não há a menor possibilidade do John Kennedy ser reserva nesse time. Por quê? Porque o John Kennedy, ele potencializa o jogo do Lúcio Acosta, ele potencializa o jogo dos pontas, do Serna e também do Canóbio, e ele acaba potencializando o time todo, porque ele é um centroavante dinâmico,
um centroavante de muita mobilidade, um centroavante de muita definição. Você vê, ontem no jogo ele fez pivô, ele fez balanço, ele fez tabelas, e ele praticamente não recuava que nem o Cano recua para tabelar lá atrás. Mas quando o jogo se aproximava do último terço, ele sempre estava dando opção para os caras que estavam com a bola. E isso é fundamental para quem tem a bola. Então, o Zubeldia, ele vai se ver numa situação que ele não tem como não colocar o John Kennedy como titular. Porque todo mundo viu, né? Ontem o meu pós-jogo foi um dos pós-jogos mais fáceis de fazer. Porque a galera, que é o nosso, vamos combinar também, né? O nosso público do Resenha é um público muito qualificado, né? É uma galera que está começando a entender o que é. E essa é uma alegria muito grande, sabe? Vocês serem muito qualificados. Eu fico muito feliz. Porque eu prefiro 1000 vezes ter 2.000 visualizações de pessoas que realmente querem entender o jogo do que, sei lá, 40 mil de pessoas que a maioria ali não querem entender nada. E vocês são foda, cara. Porque vocês ontem me ajudaram muito. Vocês já sabiam o que tinha acontecido. Vocês já chegaram falando, ó, John Kennedy e Lute foram os caras. E foram os caras. Entendeu? Então facilitou meu pós-jogo, porque vocês perceberam que não foi o Lute sozinho, né? O John Kennedy foi muito responsável pela partida que o Lúcio fez, né? E não só isso, pela partida que o Serna fez também, pela partida que o Canobbe fez, que o Martinelli fez. Então, assim, foi muito bacana o pós-jogo de ontem. E o próprio Zubeldia já percebeu que o John Kennedy está potencializando os jogadores que têm a bola. Isso é muito importante, cara. E não é que o Cano não possa entrar, não possa jogar, pode. Mas o John Kennedy, é muito difícil não encontrar jogo que o John Kennedy não mereça ser titular. Enfim, que jogo, né, galera? Que alegria poder assistir o que a gente assistiu ontem. E faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não vê algo assim, né? Pô, que legal, cara. Enfim, isso é o Resenha de Qualquer Lugar. Queria muito que vocês comentassem aqui, conversassem comigo. Qual foram as impressões de vocês sobre ontem? Quais estão sendo as impressões de vocês sobre o Zubeldia? Queria muito que vocês comentassem. Eu vou continuar conversando com vocês aqui. Estou em obra aqui, né? Vou continuar hoje a obra aqui do estúdio. Saí tarde daqui hoje, depois vou para casa. Mas eu queria muito, mais tarde, poder entrar aqui, ver os comentários de vocês e conversar com vocês. Fica aí o pedido. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Dá essa moral pra gente. Saudações tricolores, que alegria ter vocês comigo. Bom domingo a todo mundo aí, galera. Aproveita um domingo desse maravilhoso, depois de uma grande vitória. Valeu!